clube. O futebol brasileiro a gente sabe que depende de vendas e no Vasco não é diferente, ainda mais a situação que vive. Mas dentro de campo a gente vai procurar ser parceiro do clube e tentar minimizar isso. Acredito que os jogadores têm um papel fundamental para que as coisas elas possam avançar e eu acredito que nós temos avançado. O clube tem tido muitas demandas, a gente tem visto aí o CT sendo construído com a ajuda do torcedor e claro que a gente precisa entrar nessa batida junto com o nosso clube para que a gente volte a crescer. Facincani, rola mais uma bola aí com o Fernando Miguel. Na sequência, Paulo Lima, vai você. Vamos lá, primeiro Facincani. Fernando, duas perguntas rapidinho. A primeira delas é como que na cabeça dos jogadores e principalmente dentro de campo, invariavelmente, essa questão salarial, essa questão de atrasos, isso acaba, de certa forma, interferindo um pouquinho no foco de vocês. Como que vocês lidam para que isso, dentro de campo, não cause algum efeito diferente? E ainda uma outra questão. Em que nível que está o Vasco em relação ao principal rival Flamengo ou aos rivais do Rio de Janeiro, né? Falava-se muito naquela história de segunda força, terceira força do Rio, tal, que o Flamengo é a força soberana. Onde que você coloca o Vasco em relação a Botafogo, Fluminense e obviamente, o próprio Flamengo? Bom, em relação a essa questão do clube, eu não sou daqueles atletas que ficam olhando muito para a casa do vizinho, não. Acredito que os nossos problemas, eles precisam ser encarados, eles precisam ser compreendidos, mas a gente precisa fazer com que ele ande paralelamente ao nosso futebol, ao nosso desempenho, ao nosso dia a dia, porque se você começar a fomentar muito esses problemas e querer ser o pai das soluções, acredito que você acaba trazendo problemas para dentro de campo. Acho que nós temos um grupo bastante maduro, junto na liderança com o Castan, para que a gente consiga, como eu falei na resposta anterior na pergunta da Renata, que a gente consiga ser parceiro do clube. Como eu falei, eu vou frisar de novo, o Vasco só não precisa só de bons jogadores, eles precisam de atletas que queiram ser parceiro desse processo de reconstrução do clube. E tem sido assim até aqui. A gente tem visto que a gente tem esperança de que as coisas elas se amenizem, de que elas sejam, que soluções elas sejam encontradas para essa questão financeira, para que não atrapalhe dentro de campo, né? Mas é preciso ter um pouco de habilidade para que isso não entre. Então, a forma que a gente tem colocado, que a gente tem encontrado, procurando focar naquilo que é mais importante, que é o nosso rendimento, que é o papel dentro de campo, e para que as coisas dentro de campo, fora de campo, elas se encontrem soluções através da diretoria, né? Em relação ao nível, acredito, como eu falei antes também, em relação à nossa partida contra o Macaé, a evolução que nós tivemos. O nosso ponto de partida precisa ser nós mesmos, aquilo que a gente tem feito, perceber aonde a gente tem avançado, onde a gente precisa avançar, e eu tenho visto o Vasco avançar. Claro que às vezes pode ter uma disparidade em relação ao que os nossos rivais possam oferecer hoje, mas o Vasco tem uma história rica e quando ele olha para si mesmo, ele pode encontrar nele avanço, ele pode encontrar nele mesmo soluções para os seus problemas, ele pode encontrar nele mesmo crescimento. Então é nisso que a gente vai bater, é nisso que a gente vai avançar e é isso que a gente vai procurar fazer sempre avançar e sempre melhorar o nosso clube, sempre melhorar o nosso desempenho. Ô, Fernando, eu vou seguir aqui o protocolo do relator Felipe Facincani e também vou emendar duas perguntinhas para você. A primeira, é evidente que eu vou para um passado bem distante, né, para os grandes chutadores do futebol brasileiro, como Nelinho, enfim, Rivelino, Neto e tantos outros que deixaram os goleiros atordoados na hora de uma cobrança de falta, na hora de uma cobrança do pênalti. Você, quando vai enfrentar esses caras hoje, na sua realidade, 17 anos de profissão, né, com o início lá no Sul, quem são esses nomes que, quando você olha no campo de jogo, você fala assim, lá vem esse petardo de direita, lá vem essa bomba de esquerda, que eu vou passar um aperto para fazer uma defesa. Eu queria que você explicasse isso para a gente, até esmiuçando nomes e como é que você se comporta em relação a isso. E o outro detalhe, você enalteceu agora o trabalho do Ramon. E nessa sua trajetória do futebol profissional, com passagens em grandes clubes, quem foram ou quem são ainda, na sua memória, os técnicos que te marcaram muito numa boa gestão, numa boa conversa, ou até mesmo naquela coisa do ombro amigo? Fernando, por favor. Bom, em relação aos caras, tem muito cara de qualidade no Brasil hoje. Eu vou destacar um, talvez, aqui, que ele pode ser imprevisível, o goleiro ele precisa estar sempre atento, é o da Alessandro, do Internacional. Ele, em qualquer parte do campo, com a categoria que ele tem, com a qualidade que ele tem naquela perninha esquerda dele, o goleiro precisa estar sempre atento.
tem talvez lá no Vitória hoje, claro que ele está na Série B, mas que ele é um jogador que bastante conhecido, que é o Carleto. É outro que é um animal para bater na bola. Então, em bons atletas, bons jogadores, o Danilo Barcelos também aqui no Vasco ano passado tinha esse potencial. Tem muita gente, cada um com a sua característica, e hoje as bolas elas dificultam ainda mais as nossas ações, né? Fazem bastante dificuldade. Em relação aos treinadores, eu vejo um crescimento muito grande em relação a ideias, em relação à forma das suas equipes jogar. E na minha carreira, talvez eu teria alguns para destacar em alguns sentidos, talvez em sentidos diferentes, mas com suas peculiaridades bem marcantes. Ney Franco, com a tranquilidade que ele tem, com a lucidez que ele tem para conduzir seus elencos. Vou colocar aqui no hall de cima, na mesa de cima, o Lisca, que para mim é um treinador que tem um trabalho de campo fantástico, que me ajudou muito, me fez crescer muito no tempo que nós trabalhamos junto no Juventude. O Ramon vem chegando agora com muitas ideias, a gente espera que a gente consiga colocar dentro de campo para que se potencialize isso. Só tem uma forma da gente construir, da gente valorizar o trabalho de alguém, é colocando em prática as ideias que eles propõem para a gente, né? Eu não posso também deixar de fora o Mancini, que foi um treinador que eu passei no Vitória. A gente tive mais de 150 jogos com a camisa do clube, e 70% desses jogos foram sob o comando dele, e a gente cresceu muito e pôde ajudar o Vitória a se livrar de bons bocados no tempo que a gente teve junto lá. Ô, Fernando, você tem elogiado bastante aí, você já falou do trabalho do Ramon Menezes, né, que os jogadores estão assimilando as ideias, isso daí a gente tem que pegar como referência, eu preferi pegar como referência o próprio Vasco, né? Eu vi evolução, independentemente do adversário, eu vi evolução no time do Vasco e na organização tática do time em campo. A gente está vendo números do Fernando Miguel na tela. Queria que você falasse também desse processo com o grupo, né? Porque a gente via, antes da paralisação, por exemplo, jogadores como Bruno César. Bruno César chegou a treinar separado do elenco, estava descartado, né? E, de repente, o Bruno César volta a ser utilizado, visivelmente mais em forma, né? E é um jogador que, tecnicamente, a gente sabe que pode agregar muito. O próprio Cláudio Vinck tinha a situação parecida já sendo utilizado nesse jogo contra o Macaé. E o Felipe Bastos, que não só foi utilizado, mas também mostrou uma evolução importante, né? Um jogador que fez uma boa partida. Queria que você falasse também desse processo, da chegada do Ramon Menezes e a integração, a reintegração desses atletas, Fernando. Bom, eu acho que a gente precisa partir pelo princípio de que o futebol ele passa por construções ou reconstruções constantes, né? A gente, em 2018 para 2019, a gente teve uma mudança de elenco bastante significativa também. E talvez naquele momento de 2018, nessa transição para 2019, a gente teve um desempenho completamente diferente do que foi a transição de 2019 para 2020. A gente, em 2019, a gente foi rapidinho só para relembrar, a gente foi com o Valentim, a gente foi campeão invicto da Taça Guanabara, chegou na final da Taça Rio, chegou na final do Campeonato Carioca e vinha com desempenho satisfatório até meados de maio por ali. Esse ano a gente começou muito mal. Essa reconstrução ela teve um processo um pouco mais lento, com um pouco mais de dificuldade. Muitos atletas saíram, muitos atletas chegaram, alguns eles estavam fora dos planos, na hora que voltaram para os planos. Então, tudo isso passa e faz parte do processo de reconstrução. E a gente precisa ter equilíbrio, ter tranquilidade para entender tudo isso. Fico muito feliz com a evolução do Felipe, com a reintegração do Bruno, do Vinck. São atletas que já demonstraram qualidade pelos lugares por onde passaram. E a gente espera que nessa reconstrução junto com a gente, nessa reintegração deles no nosso dia a dia e aos jogos, eles possam demonstrar aqui no Vasco todo o potencial que eles têm, toda a qualidade que eles têm. E é para isso que a gente trabalha incansavelmente, diariamente, para que todos aqueles que estão dentro do grupo hoje, eles se sintam importantes, que eles se sintam parte desse processo. Eu fico feliz de ver a maturação de muitos meninos. A gente já teve, como assistente, já teve o Marrone que já firmou isso, tem o Thales Magno se firmando com 18 anos de idade. A gente vê agora o Vinícius amadurecendo, a gente vê o crescimento absurdo do Andrei, o crescimento do Ricardo Graça, o Henrique se firmando cada vez mais. Então, isso tudo faz parte de um conjunto de fatores que são potencializados diariamente. Não é só no jogo, não é simplesmente só entrar ali e jogar. É preciso confiança, é preciso que o atleta entenda o papel que ele precisa executar dentro da equipe e o quanto ele é importante nesse crescimento. Então, a gente, quando começa a trabalhar diariamente, a gente se olha
e se vê todos no mesmo patamar, todos no mesmo nível e todos com a mesma importância. E é assim que a gente vai pregando e é assim que a gente vai crescendo. Eu vejo o potencial de crescimento no nosso grupo e eu espero que isso fique evidente nos jogos que a gente vai fazer daqui para frente. E, Fernando, você falou aí do retrospecto do Valentim, a gente já abordou o Ramon aqui também, eu queria trazer para o assunto também o Abel Braga. A gente está falando aí de toda essa retomada do Vasco da Gama, situação complicada nesse início de ano, e a gente teve uma situação até chata mesmo, né, inclusive irresponsável, do BAP, né, do Luiz Eduardo Batista, o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, dizendo que na época que o Abel estava no Flamengo, as declarações que ele tinha, parecia que ele estava bêbado ou drogado. Eu não sei se você acompanhou essa situação, provavelmente deve ter acompanhado. E quando nos jogos do Vasco, a gente analisava o Abel nos jogos do Vasco, depois na coletiva de imprensa, ele dizia, né, que o time que foi lindo, dizendo as declarações, e a gente acabava dizendo mais das declarações do Abel do que o Vasco fazia dentro de campo. Eu queria saber, em relação a você, como é que foi esse período, um curto período com o Abel dentro de campo, em relação também a essa postura dele nas coletivas. Mano, eu acho que profissionais, eles precisam se tratar como profissionais. Precisa se ter respeito, independente se você atingiu os objetivos traçados ou se você não atingiu. Acho que o respeito ele precisa estar acima de qualquer resultado que se tenha. O Abelão, enquanto que ele teve com a gente só tem a agradecer a ele pelo trabalho. A gente olha para o currículo dele, olha para a história dele, é uma história vencedora, é um dos treinadores mais vencedores do nosso país. E é preciso se ter respeito. Acredito que isso é um norte que se tem que ter entre a gente. Acredito que não só entre dirigentes, jogadores, comissão técnica, mas também entre todos do circo, entre imprensa, atletas, entre todos. Acho que o respeito é o que precisa nortear as relações de todos, independente dos objetivos alcançados ou não. Então fica aqui o meu posicionamento de maneira agradecida ao Abel pelo tempo que a gente passou aqui. A gente não conseguiu atingir o resultado que ele queria, o resultado que nós queríamos. Eu vejo também que isso fez parte desse processo de reconstrução pelo qual nós passamos, e o futebol brasileiro ele cobra de todos resultado. Infelizmente não teve e acabou tendo essa troca, mas fica aqui a nossa gratidão pela postura, pelo comportamento que o Abel teve com a gente aqui, sempre no sentido de fazer as coisas acontecerem e darem certo. Se elas aconteceram ou não, isso é um outro assunto. Paulo Lima. Opa, vou emendar uma. O Fernando, você me dá a oportunidade de falar de respeito, de educação e, acima de tudo, de civilidade, para estender, né, essa sua palavra, essa extensão às redes sociais de hoje, né? Porque é uma falta de respeito, é uma falta de educação, uma falta de civilidade que a gente tem que conviver. Mas, enfim, como eu costumo dizer aqui, né, quem paga meu salário é meu trabalho, né, a nossa credibilidade no dia a dia de todos nós que estamos trabalhando aqui, e as redes sociais passam e nós continuamos por aqui. Para falar em credibilidade, tem que falar de Antônio Lopes. Você está convivendo com ele, acho que pela primeira vez aí no Vasco da Gama, né? Setentão Antônio Lopes, personagem pentacampeão do mundo, vitorioso onde passou, profundo conhecedor dos bastidores do Vasco da Gama. Como é que tem sido essa convivência com o Lopes, né? Acima de tudo, porque por mais que ele fique fora do campo, o delegado, como a gente conheceu ele lá no início dos anos 70, o Lopes era firme e, até certo ponto, de autoridade, né? Vocês estão sentindo isso lá em São Januário, Fernando? Olha, o Lopes, eu tive o primeiro contato com ele agora, foi no sábado à noite, na concentração, e eu disse justamente para ele sobre isso, o orgulho que eu tenho de trabalhar com um profissional com a história que ele tem, a credibilidade que ele tem, e a gente fica feliz de ter ele no nosso dia a dia, exercendo uma função diferente do qual ele era habituado, que era como técnico, mas não menos importante. Acredito que todas as posições elas precisam ter o seu papel compreendido, e a gente espera que o Lopes, naquilo que ele for fazer dentro do Vasco, ele possa, com a experiência que ele tem, nos ajudar a andar por esse caminho árduo e difícil que a gente tem pela frente, né? Mas o Vasco ele tá se cercando, tem se cercado de bons profissionais, com credibilidade, com respeito, e que vestem a camisa, que compram os compromissos independente das dificuldades, independente das pressões justas ou injustas que sofrem, mas todos aqui têm trabalhado no sentido de apontar para a mesma direção, que é o sucesso, que é a retomada, que é a construção, que é a evolução, que é a melhora do clube. Acho que isso é o mais importante nesse contexto todo. Fernando, já agradecendo demais sua presença aqui no Bom Dia Fox, é uma pena, papo muito bom, você se posiciona de forma muito clara, tem ideias muito bem definidas, mas é o tempo, né? A gente tem que encerrar esse bate-papo. Mas não sem antes uma curiosidade aqui, Fernando.
essa quarta-feira é uma quarta-feira histórica, né, que pode mudar muita coisa no futebol brasileiro. Estou falando aí dessa MP, né, do governo federal, que concede o direito a clubes mandantes de negociar e transmitir seus próprios jogos, né? Tem a situação do Flamengo contra o próprio Boa Vista nessa quarta-feira. Qual a sua opinião sobre isso? Vocês estão otimistas que isso possa abrir mercado, expandir aí o poder de arrecadação dos clubes? Como é que vocês, jogadores, no seu caso, como é que você está vendo essa situação? Bom, Sam, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar dando opiniões de assuntos que não domina e que não percebe a profundidade real dele, né? Eu não consigo perceber e não consigo entender muito bem, para mim não é muito claro todas essas ações que têm acontecido. Então, eu prefiro me manter reservado e não fazer nenhum tipo de comentário a respeito disso. Mas uma verdade é que o futebol brasileiro, ele se tentou por muitas vezes se criar, se construir uma relação onde todos se beneficiem, mas eu nesse tempo todo que eu tenho de carreira, isso nunca foi claro para mim. Acredito que cada um sempre lutou pelos seus objetivos, pelos seus interesses, e talvez é isso que a gente está percebendo que está acontecendo agora. Muito bem. Fernando, boa sorte, hein, para o Vasco. Vai precisar nessa quinta-feira. Tem que bater o Madureira e torcer pelo tropeço aí do Volta Redonda. E que o Vasco tenha mais uma boa partida, como fez contra o Macaé. Abração, Fernando. Luciano, um abraço para você, para todos os participantes aí, o pessoal que está nos assistindo, e que dias melhores venham, dias mais leves, de alegria, e que a gente consiga começar a caminhar cada vez mais seguro em direção à normalidade, que é o que toda a sociedade no mundo deseja nesse momento, né? Um abração a todos aí, cara. Um abração, que assim seja, tomara. É isso aí, batemos esse papo ao vivo com o Fernando Miguel. E olha, uma rápida parada no Bom Dia Fotos não para por aí não, hein, Renato?